Bom dia, meus irmãos. Graça e paz ao coração da igreja, em nome de Jesus. Muito bom poder estar aqui mais uma vez, falando principalmente o que o Senhor falou no meu coração e que possa também falar ao seu coração e que nós possamos cada vez mais buscar o alvo que é Cristo Jesus. Abra sua Bíblia em João, capítulo 13. Nós iremos ler do versículo 34 ao 35. E diz assim a palavra do Senhor: Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Vamos dar graças ao Senhor pela palavra dele. Feche teus olhos, por gentileza. Muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, por essa igreja que cada vez mais busca crescer no Senhor. Pai, que a Tua palavra neste momento possa falar ao nosso coração e apontar caminhos pelos quais nós devemos mudar na nossa vida. Vezes também restabelecer significados e que nós possamos cada vez mais crescer no Teu amor e resplandecer a imagem de Cristo para o próximo. Que todos venham, Pai, a não enxergar simplesmente pessoas, mas Jesus em cada um aqui. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Quero te dar um contexto do que estava acontecendo aqui nessa parte da palavra do Senhor. E, bom, é contexto da última ceia. Nesse mesmo capítulo, nós vemos Jesus lavando os pés dos discípulos, mostrando a servidão que um discípulo de Cristo deveria ser. Aquele que quer ser o maior, antes deverá ser servo. E nós vemos isso, nosso mestre, exemplificando isso, lavando os pés dos discípulos. E também nós vemos ali um acontecimento que, com certeza, quando você vai fazer devocional, você vê aquilo e você olha, como que você pôde fazer isso? Como que você conseguiu fazer isso? Que é Judas traindo Jesus, basicamente. Jesus prediz que Judas irá traí-lo. E logo em seguida, na ceia do Senhor ali, ele sai e vai entregar Jesus às autoridades. E logo após isso, exatamente logo após isso, nós vemos Jesus com essa palavra: amem-se uns aos outros. Nesse sentido, o primeiro ponto que eu quero tratar contigo é o reconhecimento do amor de Deus na nossa vida. O Senhor, Ele nos ama. De fato, nós vemos isso pela vida de Cristo. O sacrifício na cruz exemplifica isso melhor do que qualquer palavra que eu poderia dizer aqui para você. O Senhor nos ama dessa forma. E vezes nós falamos, às vezes até ouvimos das pessoas: Jesus te ama. Ou você mesmo pode falar: Jesus te ama. Mas às vezes podemos não se sentir amados de alguma forma. De repente, por algum acontecimento na sua própria vida. De repente, por alguma coisa que possa estar ali dentro e que talvez você não queira entender ou confrontar. Mas o Senhor nos ama. E, nesse sentido, quando nós vemos esse cenário, as coisas pelas quais a gente fala, às vezes só da boca para fora, nós temos que analisar de fato. Nossa, o Senhor me ama de fato. Então, o que isso quer dizer? Quando nós vemos na vida de Cristo e tudo o que Ele fez, tudo o que Ele sofreu, e ainda assim falando que Ele de fato nos ama, é uma coisa que nós temos que analisar e toda vez nos relembrar de que somos amados por Deus. Isso não é simplesmente um sentimento. E uma vez que nós somos amados por Deus, nós não devemos buscar em outras coisas, tentar suprir de outras maneiras esse amor. Às vezes, nós podemos não reconhecer esse amor, mas reconhecer esse amor em outros lugares. Às vezes em um vício, às vezes em uma pessoa, às vezes na própria família, enfim, às vezes no teu emprego, às vezes na quantidade de dinheiro que tu ganha por mês.
Mas se nós colocamos esse reconhecimento, esse amor, esse coração nessas coisas, qual é o sentido se antes o Senhor não está nelas? Então, nós não devemos, e nós devemos analisar isso a todo momento também, onde nós temos suprido nesse sentido. Ser amado pelo Senhor é algo grandioso. Isso nos constrange a declarar que Ele é o Senhor sobre a nossa vida. O Senhor sobre a nossa vida, apesar das outras coisas. Claro, você pode ser abençoado com muitas coisas nesta terra, mas se você coloca as suas esperanças, se você coloca o reconhecimento do seu amor no Senhor, baseado nisso, e não na essência da tua adoração, que é Cristo Jesus, qual é o sentido do que você faz as coisas para o Senhor? E nesse sentido também a gente pode estar passando por um momento emocional difícil. Com certeza, nós temos aí algum tempo de vida, até de fato estarmos juntos com Jesus na glória. Mas existem coisas que acontecem na nossa vida e, querendo ou não, isso é natural. Pessoas se vão, acontecimentos tristes podem acontecer na nossa vida, a gente pode se sentir triste às vezes por nenhuma razão, simplesmente estar triste. Mas nós não devemos cogitar ou pensar que o Senhor não nos ama nesse cenário. O sentimento, esse amor, ele não é um sentimento, na verdade. Jesus, quando nós vemos João 3,16, Deus amou o Senhor, ele gostou tanto do mundo que deu o seu Filho único? Não, Deus amou o mundo. Foi uma decisão, uma escolha decisiva do Senhor que trouxe para nós um acesso a Ele. Trouxe para nós que nós pudéssemos estar junto ao Pai. E o que nós sentimos em determinado momento não necessariamente condiz com o que o Senhor sente da gente. Às vezes a gente tenta olhar para o Senhor com os nossos próprios sentimentos. Nossa, Senhor, mas por que isso está acontecendo comigo? Não vê que eu estou sentindo isso? O Senhor não sente isso também? Sabe, a gente não consegue olhar para o Senhor e com o nosso próprio sentimento imaginar que Ele possa sentir o que a gente está sentindo. Claro, a gente pode ter uma ideia, mas é muito amplo, é muito difícil da gente conseguir entender. Até porque o Senhor é dono sobre todas as coisas. E apesar do que nós possamos estar sentindo, apesar do que nós possamos estar passando, o Senhor nos ama. E isso é algo que a gente tem que se lembrar em todo momento. Você pode estar se sentindo, vezes, abandonado. Você pode estar se sentindo, por vezes, realmente muito triste. Talvez não tenha nenhum motivo aparente. Mas são nesses momentos também que nós devemos relembrar que o Senhor nos ama apesar de nós. E claro, isso não é pretexto para nós permanecermos no erro. Nós temos que buscar Ele e avaliar cada sentimento. Às vezes nós temos medo de confrontar os nossos próprios sentimentos e entender aquele momento. Você tem que analisar, refletir sobre o que você está passando e se aquilo faz sentido. E se faz sentido, se a palavra do Senhor ela confronta você em relação àquilo, mude. Realmente o Senhor nos chama a renunciar à própria carne. E isso é um ato de amor de nós para com o Senhor também. Porque o Senhor nos chama a essa obediência em amor. E também a gente tem que ser sincero com o que a gente está sentindo com o Senhor. Sabe, às vezes a gente pode dobrar o joelho todos os dias e só viver no automático, falando palavras, às vezes sem valor para o Senhor, e como se aquilo fosse uma oração, mas você só repetiu o que você falou ontem. Na verdade, não teve nenhum real significado no que você está dizendo. Às vezes você não quer falar para o Senhor de fato o que você está sentindo, às vezes por medo. Não, Senhor, se eu falar isso para o Senhor, eu não sei, eu acho que vai dar ruim. Eu acho que não vai ser legal. Já com medo de uma possível consequência, enfim. Mas o Senhor ama também quem é sincero com Ele. Ele ama essa atitude de fato. Tudo que fazemos nós devemos ser sinceros, inclusive com nós mesmos. Se há algo no seu coração que você é confrontado todos os dias, no sentido de que eu sei que isso é errado, mas eu sinto isso, você tem que confrontar esse próprio sentimento, você tem que confrontar você mesmo com a palavra do Senhor, para você entender de onde isso vem, de onde isso pode gerar outras coisas. Então seja sincero com o Senhor, assim como Ele de fato é sincero na palavra dele. Mas também nós temos que buscar esse auxílio na palavra de Deus. E existem também ferramentas dentro da própria igreja que nós devemos também buscar esse auxílio. Talvez um irmão do seu lado,
você possa ter um caminho de discipulado com ele, uma vida na vida, como costumamos falar. Também mentorias que podem te ajudar a entender caminhos pelos quais você pode trilhar, que podem te ajudar, seja emocionalmente, seja em outras áreas da sua vida também. Temos o CR, que são contemplados com 12 passos, e nesses passos você é confrontado também em relação a esses sentimentos, em relação a tua saúde emocional e espiritual também ao Senhor. Às vezes, por medo de sermos confrontados, nós perdemos oportunidades de crescer no Senhor. E às vezes a gente se guarda no próprio esguife, no próprio egoísmo, para tirar isso da reta. Próximo ponto que eu quero tratar contigo, uma vez que a gente entende que nós somos amados pelo Senhor, de tal forma que nós podemos ter acesso a Ele todos os dias, podemos dobrar os nossos joelhos a Ele, sendo sinceros com o Senhor, e glorificar o nome dEle, servindo a Ele. Agora eu quero falar contigo, tá, então, beleza, entendi, sou amado. Assim como também o Senhor nos chama a amar como Ele nos amou. Versículo 34, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Por vezes pode ser muito difícil amar alguém na nossa concepção. Como assim eu posso amar alguém no meu trabalho que sempre está falando mal de mim? Como assim eu posso amar alguém no meu colégio que sempre está querendo me bater de repente? Como que eu posso fazer isso, sabendo que eu estou sendo perseguido em algum contexto da minha vida? A gente tem que entender que o amor ele vai além da pessoa. Quando nós vemos que Deus ama todos de fato, Ele também ama aquela pessoa que pode estar te perseguindo. Ele também ama aquela pessoa que pode estar sendo mal com você no trabalho, às vezes dentro da própria família. E agora eu vou entrar num terreno bem estreito, mas Deus também ama o presidente desse país. E com certeza nós temos que orar pela vida dele. Não simplesmente porque ele tem esse tipo de viés ideológico, ele tem esse tipo de decisão, mas para que ele possa tomar as melhores decisões para esse país, para que o Senhor possa, de fato, o abençoar nesse sentido. Orem por aqueles que vos perseguem. Até porque se nós amássemos simplesmente aqueles por quem a gente gosta, o que teria nisso? Todo mundo pode fazer isso. Mas se nós amamos, se nós tomamos essa decisão diária de amar aquelas pessoas que talvez a gente não goste, que talvez nos persigam em algum sentido, que talvez nos maltratem de certas formas, ali o amor do Senhor também é demonstrado como testemunho para aquela pessoa. E talvez a sua vida possa ser usada para uma possível conversão. Então a gente não pode escolher as pessoas, a gente não pode amar elas parcialmente. Eu vou amar essa pessoa porque eu gosto dela, mas essa aqui eu não gosto tanto, então eu vou orar um pouquinho só. Então eu vou fazer só algumas coisinhas ali para fazer aquele checklist, né, de crente, aquele checklist que o Senhor me fala para fazer. Vou fazer. Então eu vou fazer isso, mas não tenho o coração de fato no que está fazendo. Devemos ter esse cuidado de fato, amar o Senhor no que nós estamos fazendo. E amar o Senhor convém também amar o próximo nesse sentido. Eu imagino, né, talvez seja realmente difícil para você amar seu vizinho de repente, talvez seja difícil para você amar seu colega de trabalho. Às vezes aquele vizinho que coloca um som alto de madrugada, meu Deus do céu, é complicado. Mas se nós respondemos da mesma forma que nos é mostrado, o que há de bom nisso? O que a gente pode mostrar para o outro, a não ser nós mesmos e não a Jesus? Eu imagino com muita certeza que Jesus, com certeza, não gostava dos fariseus no que eles faziam. Mas ele também os amou. Porque queriam que eles mudassem o jeito pelo qual eles viviam e faziam suas tradições. O Senhor nos chama a uma mudança. Ele nos ama e nos chama a sermos responsivos com o seu amor para com o próximo.
Isso é simples, embora o simples muitas vezes possa ser difícil, mas ele nos amou e é por isso que a gente ama. E com certeza, se fosse eu ou você fazendo isso simplesmente carnalmente, digamos assim, realmente seria muito difícil. Mas o Senhor, ele nos dá, por meio do fruto do Espírito, essa paciência que você tem com aquela pessoa. Ele te dá esse domínio próprio de não fazer o que talvez você gostaria de fazer, mas de fazer o que a palavra do Senhor fala para você fazer, em amor com aquela pessoa. Eu me lembro que num trabalho que eu estive, era muito difícil. Eu tinha uma gestora e era realmente muito complicado. Sempre tem, imagino que qualquer empresa, isso é muito difícil não ter, fofocas, intrigas e várias pessoas falando por costas e tal, e isso, infelizmente, é muito comum. E era muito complicado o meu relacionamento com essa gestora, porque sempre acontecia isso, sempre tinha essa intriga. Tipo, nós somos amigos, estamos conversando, mas eu viro as costas o que está acontecendo. São muitas intrigas e isso era complicado. E eu sempre falava, nossa, mas assim, é relativamente fácil a gente amar as pessoas, mas quando você é posto à prova nesse sentido aí é que a gente vê que nós somos muito falhos nesse sentido também. E eu pedi a ajuda do Senhor todos os dias para, Senhor, que o Senhor mostre o teu caráter para aquela pessoa, que o Senhor mostre quem o Senhor é para aquela pessoa em amor, que ela venha conhecer a Cristo. E porque se eu respondesse da forma como eu queria, eu com certeza não estaria refletindo a Cristo. Temos que tomar o cuidado de sempre fazer isso, mostrar a Cristo, seja na escola, seja na faculdade, no seu trabalho e até mesmo dentro da igreja. A gente sempre vê em em outras denominações, no caso, o ser cheio do Espírito. Né? Nós vemos demonstrações, dons de línguas, outras manifestações também que nós temos e vemos, na verdade, em outras denominações, mas o que é ser cheio do Espírito, de fato? É quando eu vi isso numa pregação do Augusto Nicodemos, me entregando aqui. Mas ser cheio do Espírito é mostrar a Cristo para outra pessoa. É o quanto de Cristo você tem, é o quanto Jesus está sendo glorificado por meio da sua vida. Isso é ser cheio do Espírito. Isso é demonstrar o fruto do Espírito Santo de Deus. E é interessante porque quando nós vemos todo esse cenário, tudo o que nós podemos fazer glorificando ao Senhor em amor, nós temos também a questão do reconhecimento no amor de Deus. Eu falei sobre a gente reconhecer no início o amor de Deus, mas é interessante que pessoas também podem reconhecer o amor de Deus na tua vida, com certeza, os desta igreja, e também os de fora. Isso é interessante. Eu imagino, na verdade eu tenho certeza que o maior elogio que você pode receber é alguém olhar para você e falar: puxa vida, eu vejo Jesus em você. E o pior é, eu não vejo Jesus em você. Você consegue imaginar isso? Alguma pessoa falar: eu não vejo Jesus no que você faz? Isso para mim é pavoroso. Eu já me arrepio só de pensar. Mas ser reconhecido como de Cristo, ainda mais porque não é de Jesus, é de fato um sentimento. É o maior elogio que eu poderia receber com toda certeza. Eu tenho certeza que também esse seria o maior que você poderia receber também. Mas quão prazeroso é ser isso, ser reconhecido como de Jesus. Esse é o nosso testemunho, isso é o que nós entregamos às pessoas de fora. As pessoas vão ver para a sua vida e vão se perguntar: por que ele não participa de tais coisas? Por que ele não faz isso? Puxa vida, eu falei mal da pessoa que está falando mal dele e ele não está falando mal de volta. Que tipo de pessoa é essa? Que cara maluco? Que pessoa fora da caixa? Mas é isso que vai gerar o testemunho para aquela pessoa. E provavelmente vai constranger outra pessoa a não falar esse tipo de coisa com você. E quem sabe também, o Espírito Santo de Deus, por meio do seu testemunho, das ações que você tem, das falas que você fala, vai gerar uma conversão na vida daquela pessoa.
E é tudo para a glória de Deus que nós fazemos, o que fazemos de fato. E com certeza a gente pode ser reconhecido como boas pessoas, a gente pode ser reconhecido como bons profissionais. Cara, a gente pode ser conhecido como a melhor pessoa que pode fazer aquele trabalho, a melhor pessoa que pode dirigir essa coisa. Mas se antes disso nós não desfrutarmos do amor de Deus, se nós não estarmos no amor de Deus, não sermos reconhecidos nisso, que valor há nessas outras coisas? Você pode ter todas as coisas, mas se uma pessoa não vê Jesus na sua vida, qual é o valor que nós damos às outras coisas que Jesus não está sendo posto na frente? E nisso, Jesus é reconhecido na nossa vida também, nesse amor, quando nós nos importamos com as pessoas, quando nós estamos presentes na vida das pessoas, se importamos com ela. Às vezes uma mensagem, estou orando pela sua vida. Às vezes, realmente, uma fala para outra pessoa. Olha, eu estou todo dia falando com o Senhor e você sempre está nas minhas orações. Para que o Senhor te abençoe, para que o Senhor te guarde e você possa, de fato, ser alguém nele. Às vezes é uma simples mensagem que você manda para outras pessoas, você pode mandar para aquela pessoa em específico, que talvez esteja no seu coração. O cuidado com o nosso próximo é importante, a gente tem que cuidar. Seja ele quem for, e apesar das circunstâncias, apesar do que acontece, apesar do que nós sentimos ou pensamos sobre o que pode estar acontecendo, nós temos que orar pelas pessoas, temos que cuidar delas também, assim como Jesus cuidou delas. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Talvez você ame e você não receba nada em troca. Existe um cantor, o nome dele é Estevão Queiroga. Ele tem uma música que fala sobre o amor. E é uma versão ao vivo que ele estava fazendo. E é muito interessante. Eu até achei chocante o nível de palavras. Mas o amor, ele é problema de quem ama. Não é problema de quem está sendo amado. Se você está sendo amado, você aceita. Mas se você ama, você tem uma responsabilidade para com quem você está amando. Você tem isso com a outra pessoa. E com certeza, é interessante a gente ver nas relações humanas como existem amores não correspondidos. Eu com certeza tive, você provavelmente já teve também, pessoas pelas quais a gente amou e não amava a gente de volta, a gente ficava, poxa vida, o que eu vou fazer? Eu vou ficar triste, né? Mas com o Senhor é diferente. Ele sempre nos ama. Mas quem não pode ser recíproco nesse amor somos nós. Então a pergunta que nós temos que fazer nesse sentido é: nós estamos sendo recíprocos com o Senhor nesse amor? Nós estamos olhando para a palavra dele e vendo que isso é tudo o que nós precisamos, a palavra do Senhor, um relacionamento com ele. Ele quer um relacionamento com você nesse amor. Ele quer essa reciprocidade contigo. E ele vai continuar sendo recíproco, não se preocupe. Mas você tem que ser constante nisso. Nós somos pecadores, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Cristo nos salvou, Cristo nos trouxe para uma maravilhosa luz. E nós temos que resplandecer a esse Criador, a esse Jesus, para que as pessoas de fato possam compreender. Curva tua cabeça, eu quero orar contigo nesse momento. Não vou pedir nenhum tipo de manifestação física aqui, mas ore no seu coração, sabendo que nós devemos amar ao próximo na simplicidade de Jesus. Embora o simples muitas vezes possa parecer difícil, é o que o Senhor requer da gente. Amar aquela pessoa no seu trabalho, cuidar dela também, no que você sabe que você pode cuidar. Aquela pessoa na sua faculdade, aquela pessoa na sua família. Talvez você não goste tanto dela quanto você gostaria, mas o amor nos constrange a ir além do sentimento. Nos constrange a amar apesar das circunstâncias. Agora mais cedo foi
glória a Deus, o querido irmão Wagner, ele comentou sobre resplandecer a Jesus, sobre chegar aqui e ver um servo e serva de Cristo em cada rosto, sobre resplandecer a luz de Cristo para as pessoas. Que nós possamos ser isso em nome de Jesus. E possamos olhar para o nosso irmão do lado, sabendo que ele também tem demandas, ele também precisa de cuidado. E que nós precisamos estar presentes na vida dos nossos irmãos, pois nós somos um corpo unido em nome de Jesus. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 2, a palavra do Senhor fala: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Muitas pessoas no passado não conseguiram fazer isso, porque estavam muito focadas na tradição, estavam muito focadas em cumprir a lei. Mas onde estava o coração delas naquele momento? Então o nosso coração tem que estar em Jesus, e estando em Jesus, nós levamos os fardos uns dos outros e cuidamos uns dos outros. Você já ouviu falar do CR? Você sabe em relação ao discipulado também, sobre esse vida na vida. E você está disposto a viver isso? Você está disposto a amar o outro e ser amado também dessa forma? Ter essa responsabilidade no amor em Jesus Cristo. Olhe no seu coração e que nós possamos crescer no Senhor, em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Pai, porque essa é uma igreja em constante crescimento e movimento. Pai, no esquife, às vezes, do nosso próprio egoísmo, nós esquecemos do que realmente importa. Às vezes a rotina é pesada, às vezes, Pai, muitas coisas afligem o nosso coração. Mas nós nunca podemos esquecer, Pai, que de fato o Senhor nos ama e o Senhor nos chama para perto, para um relacionamento. E nesse relacionamento, Pai, nós entendemos quem o Senhor é, entendemos quem somos no Senhor. Filhos amados, Pai, em Cristo Jesus. Muito obrigado, porque todos os dias o Senhor nos dá essa capacidade de poder relembrar e que possamos fazer isso todos os dias. E também, Pai, cuidando das pessoas de fora, amando elas apesar da dificuldade, a simplicidade de Jesus de fato. Que aquela pessoa, Pai, do trabalho, que aquela pessoa, meu Deus, com quem eu convivo todos os dias, possa ver a Jesus. Que aquele familiar possa ver a Jesus na nossa vida, meu nome de Jesus, Senhor. Pai, nos leva mais perto, sabendo que nós vamos ter que trilhar caminhos que podem ser desconfortáveis pra gente, que vai nos constranger em várias áreas. Mas é o que o Senhor deseja de nós. Renunciar à carne, Pai, é entender também que nada tem valor neste mundo a não ser estar junto contigo em glória, Pai. Que nós possamos também amar as pessoas dessa igreja, cuidando uns dos outros, levando os fardos uns dos outros, entendendo, Pai, a vida do meu irmão, o que ele faz, quem ele é, e assim também o amando, cuidando, e se permitir ser cuidado também por ele, Pai. Muito obrigado pelo seu amor, que nós possamos crescer sempre, constantemente no Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. No dia 22, nós teremos Assembleia Geral.
o retorno dos PGMs. Participe com a gente! Olá, irmãos. Eu sou o Felipe. Eu sou a Beatriz. E vamos trazer os avisos do mês de fevereiro para vocês. No dia 1º de fevereiro, teremos o retorno da Escola Bíblica, às 10h15 da manhã. Se você ama aprender, esse é o seu lugar. No dia 8, nós teremos o culto das primícias. E após o culto da noite, você pode trazer um prato doce ou salgado para compartilhar conosco. E no dia 15 de fevereiro, teremos o culto da Ceia do Senhor. Venha e celebre este momento com a gente. No dia 22, nós teremos Assembleia Geral. Neste dia, nós não teremos EBD. E no culto à noite, nós teremos o retorno dos PGMs. Participe com a gente! E fechando o mês, no dia 28, teremos o intercâmbio da Juventude pós-retiro aqui na IBJM. E esses foram os avisos do mês de fevereiro. Venha, participe e convide alguém. Viva conosco tudo o que Deus preparou para este mês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Palavra dele. E eu quero que você, neste momento, feche os seus olhos e nós estaremos dando fim a uma parte da sua adoração, do seu culto prestado ao Senhor. Porque às 18 horas temos mais um tempo, e hoje é um tempo seu também de adoração ao Senhor, de entrega àquele que é e sempre será o nosso Deus. Pai de amor, queremos agradecer pela vida de cada um que está aqui, queremos te louvar pelo que ouvimos e refletimos sobre a tua palavra, sobre o olhar ao próximo, sobre o amar, sobre o carregar o fardo um dos outros, sobre fazer o que o Senhor fez. Carregou os nossos pecados, morreu por nossos pecados, olhou e olha por nós a cada dia. Pai, estamos encerrando mais um mês, o primeiro mês do ano. Esse é o último domingo. E eu quero, juntamente com a tua igreja, te dar gratidão por tudo o que tens feito e por tudo o que vais fazer no mês de fevereiro. Obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queremos a gratidão, o retorno da IBD, então, em fevereiro, e também os alimentos ali para a juventude, o retiro deles, que é de 14 a 17. Vá em paz, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe o seu domingo. Não saia daqui sem dar um abraço, no mínimo, em 2 pessoas. Se você sair daqui sem um abraço de 2 pessoas, você vai ter que voltar e caçar alguém para abraçar, tá ok? Porque nós somos família, e família é assim, não dá para sair sem dar bom dia, né? Você sai algo faltando. É que nem o esposo saiu de casa sem dar um tchau para a esposa já fica faltando. Então, aqui nessa família eu quero que você venha celebrar com a gente e saia daqui sem dar um abraço em alguém, porque somos corpo, somos família, IBJM. Amém? Um abraço a todos.